Louvado seja o Senhor, aleluia. Eu saúdo as irmãs, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, me sinto alegre, né? Por essa tarde poder estar aqui junto com as irmãs mais uma vez, estar trazendo a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, me chamo Diaconisa Cláudia, aleluia. Eu congrego na igreja Ministério. Louvado seja o Senhor, aleluia. Estou muito emocionada hoje, eu estou emocionada. Louvado seja Deus. Ministério Rio de Água Viva, ela é do Rio do Ouro, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Louvado seja Deus. E hoje o Senhor me deu, não foi hoje, não foi nem hoje, né? Se eu disser para os irmãos que foi hoje, eu vou estar mentindo. O Senhor me deu esse dia, louvado seja o Senhor. Palavra de Daniel. Glória a Deus. Foi até no dia, foi no último dia das gotas do amor. Louvado seja o Senhor, Deus me deu aquela palavra de Daniel na cova. Oh, aleluia. Eu trouxe ali para a irmã, louvado seja Deus, e Deus falou tremendamente com a gente naquele momento. Porque Deus, ele olha para dentro do nosso coração, da nossa mente, e ele sabe o que cada um de nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade física e espiritual. Louvado seja Deus. Aleluia. E Deus, ele falou com a gente ali, tremendamente. E fechamos com chave de ouro. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu pastor é pastor José Carlos, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãs, vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Louvado seja Deus. Eu vou deixar minha câmera fechada. A minha internet não está muito boa. Estou com medo de abrir os dois e dar problema no áudio. Então, pelo menos só com o áudio, eu sei que o áudio vai. E vai dar tudo certo para a honra e glória do santo nome do Senhor. Diz assim, Daniel capítulo 6, versículo 22. Diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante de Deus, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus vivo, santo e poderoso, exaltado é o Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por essa palavra que o Senhor, Deus, nos concede poder estarmos aqui compartilhando umas com as outras. Meu Pai, é a tua palavra, e é a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante. Senhor, como uma espada de dois fios que corta para um lado e para o outro, Deus. Fala conosco aqui, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós escutamos, pois estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Senhor, não importa onde vai chegar a minha voz, mas que importa é que a tua presença ela se faça presente, Deus. Quando cada pessoa foi ouvir, Senhor, a tua palavra através de mim nesta tarde, Senhor, ou nesta noite, ou nesta manhã, Senhor, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe, Deus. Fica conosco. Tudo é para a tua honra e glória. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Ai, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Daniel. Oh, aleluia. Um profeta de Deus. Um homem de Deus. Aleluia. Um homem que se colocou na posição que Deus mandou. Na posição, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que Deus colocou ele. Oh, louvado seja o Senhor. Há momentos em que a nossa fé ela é colocada em prova. Aleluia. E permanecer fiel a Deus exige coragem. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Na passagem de Daniel, do capítulo 6, nós vemos a história de um homem que decidiu permanecer fiel a Deus. Mesmo quando isso colocou à prova, aleluia, a vida ia em risco. Aleluia. Mesmo quando estamos em risco,
Mesmo quando estamos com dificuldades, louvado seja o Senhor, nós temos que permanecer fiel a Deus. Aleluia. Daniel, ele foi perseguido, ele foi tratado com injustiça, enfrentou uma lei, aleluia, que a própria, oh Deus, ele enfrentou uma lei que o proibia de adorar o Senhor. Ainda assim, ele não abriu mão da sua fé. Ele preferiu obedecer a Deus, confiando que o Senhor continuava no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E trazendo para nós o dia de hoje. Oh, glória. Mesmo nas situações mais difíceis, mais minuciosas da nossa vida, louvado seja Deus. Quando nós entregamos na mão de Deus, aleluia, o controle absoluto. Oh, louvado seja o Senhor do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, da nossa causa, que aos nossos olhos muitas das vezes são impossíveis de serem solucionadas, aleluia. Mas quando Deus, aleluia, está no controle, ele olha para mim e para você e diz: ali tem um filho fiel, ali tem uma filha fiel, aleluia. E com isso ele nunca vai sair do controle. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele é o Deus tremendo que pode todas as coisas na nossa vida. O tema da minha lição hoje, da palavra, são tempos de provação. Louvado seja o Senhor. E o tema central é: Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando a obediência traz riscos. Oh, glória! Aleluia! Mesmo quando a obediência traz risco. Aí eu me lembro que a palavra ela diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. É melhor estar debaixo da mão do Senhor, obedecendo. Aleluia, glória a Jesus, do que estar em desobediência. Aleluia. Porque nós sabemos, aleluia, que todos aqueles que vivem em desobediência com Deus, oh, Jesus, o seu trajeto não é um trajeto bom, o seu fim não é um fim bom, não é legal, aleluia. Não é uma coisa que alegra o coração de ninguém. E nós temos exemplos, muitos exemplos, louvado seja o Senhor, aleluia, com homens que desobedeceram, homens que quiseram fazer, louvado seja o Senhor, com as suas próprias forças. Temos Sansão, aleluia. Aleluia, nós temos Saul, oh Deus, aleluia, nós temos Jonas, homens, aleluia, que ouviram, mas não obedeceram, homens que não foram fiéis, louvado seja o Senhor, e Deus minuciosamente deixou tudo isso escrito. Louvado louvado seja Deus, somos privilegiados, porque nós temos escrito na palavra de Deus, minuciosamente, o que é lícito a mim e a você fazer. Aleluia, se eu e você a gente não faz, se eu e você a gente não obedece, louvado seja o Senhor, aleluia, nós sabemos as consequências que vamos ter. Louvado seja Deus, porque a palavra ela diz minuciosamente o que compete ao desobediente e minuciosamente o que compete ao que obedece. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa história de Daniel, aleluia, mostra que a fidelidade a Deus deve permanecer firme. Oh, aleluia! E que o Senhor é poderoso para livrar.
para livrar e para glorificar o seu nome através daqueles que confiam nele. Oh, Jesus Todo-Poderoso e exaltado, irmãs, se a gente soubesse, aleluia, o que Deus tem para fazer através das nossas vidas, a gente permanecia firmes, fiéis, independente do que nós estamos vivendo, independente de qual é a causa, de qual é a circunstância que a gente está passando, aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Ele tem confiado em cada um de nós. Aleluia. Assim conforme nós confiamos nele, depositamos nele toda a nossa confiança, ele também confia em nós, porque é através de nós, através da nossa dificuldade, do nosso aperto, dos nossos problemas, louvado seja Deus, que vai ser glorificado o nome dele na minha vida e na sua vida. Mas isso só vai acontecer, aleluia, se nós tivermos, aleluia, o ânimo, a força e a coragem de permanecer fiéis. Oh, louvado seja Deus. Porque quando a gente permanece fiel na cova, o leão não vai abrir a boca para te comer. Quando a gente permanece fiel na fornalha, aleluia, o fogo ele não vai te alcançar. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E se estamos jogados no fogo, o fogo não nos consome, quem é glorificado? E se nós estamos na cova dos leões e os leões não nos comem, quem é glorificado nisso tudo? Oh, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, glória. Quem é glorificado no meio disso tudo? Toda honra, toda glória é dele. Toda honra, toda glória é do Deus vivo, todo-poderoso e exaltado. Mas que para que, aleluia, para que o poderio de Deus venha ser conhecido na face de cada um, na casa de cada um, na humanidade, aos olhos nus, é necessário nós não sairmos da nossa posição, fazermos conforme Daniel fez, fazermos conforme Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, louvado seja o Senhor, aleluia, permaneceram firmes e fiéis, sabendo que o Deus deles poderia pôr, mas também tinha todo o poder para tirar, aleluia, tirar com vida, louvado seja Deus, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, Jesus, sabemos que o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, mas ele precisa de mim, de você, para que seja, aleluia, feito a vontade dele nas nossas vidas e que através das nossas vidas, louvado seja o Senhor, muitas pessoas vão ser salvas e libertas, porque é através do nosso testemunho, é através, aleluia, louvado seja o Senhor, da minha vida e da sua vida, que pessoas vão ver, não, olha lá o que está acontecendo na vida da irmã Maria José, olha lá o que está acontecendo na vida da irmã Líbia. Olha o que está acontecendo, aleluia, na vida da irmã Ruth. Oh, aleluia. Olha o que está acontecendo na vida da irmã Ana Jéssica, da irmã Maria Cruz. Mas elas não saem da posição que Deus chama, da posição que Deus quer. Aleluia, se está doendo, está louvando. Aleluia, se está, louvado seja o Senhor, chorando, está glorificando. Aleluia, se a enfermidade está batendo, está adorando ao Senhor. Se a morte tem incomodado a nossa casa, a nossa família, está lá adorando a Deus, glorificando a Deus, por mais que doa. Aleluia, temos que continuar na posição de servos para adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Uma coisa eu me lembro aqui, veio na minha mente, Senhor, a salvação ela é tomada à força. Oh, glória a Jesus. Muitas das vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente não consegue entender o porquê. Louvado seja Deus, mas é para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. O nome do Senhor ele venha a ser glorificado na minha vida.
e na sua vida. Louvado seja o Senhor. Nós vemos que a mensagem central na história de Daniel, na cova dos leões, nos ensina que a fidelidade a Deus é mais valiosa do que a própria vida. Oh, aleluia! E que o Senhor age poderosamente em favor dos que permanecem firmes na sua palavra. Se eu e você, a gente permanecer firme na palavra do Senhor, oh glória, vai ser manifesto na minha vida e na sua vida a vontade do Senhor. Aleluia, quando o Senhor, ele olhou para o mundo, aleluia, e viu, ele falou, haja luz e ouve, oh glória, aleluia, aleluia, oh aleluia. Tudo foi obedecido à voz de Deus. Tudo foi se colocando no lugar através do comando da voz de Deus. Aleluia. E assim vai acontecer comigo e com você. Oh, louvado seja o Senhor. O Senhor vai bradar dos céus. Agora chega. Aleluia. Agora basta o que está acontecendo na casa da minha serva, da minha filha fiel e verdadeira. Agora chegou a hora de dar a vitória. Oh, aleluia. Agora chegou a hora de se cumprir aquilo, aleluia. Louvado seja Deus, que eu escrevi na vida dela, na vida dele, aleluia. E quando Deus mandar, tudo vai sair, aleluia, da frente, o impedimento, o empecilho, o atrapalho, tudo vai sair. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí nós vemos aqui, louvado seja Deus, eu fiz uma introdução aqui a Daniel, que diz assim, vivemos em um mundo onde muitas vezes, ai, louvado seja o Senhor, ser fiel a Deus significa ir contra a corrente, significa ir contra as possessões, e contra as ameaças, e contra as perseguições. Louvado seja o Senhor, aleluia. E nada, louvado seja Deus, pode nos afastar, aleluia, dos princípios da nossa fé. Louvado seja o Senhor. Quando a gente está disposto a ir contra as correntes, contra as pressões, louvado seja o Senhor, contra as perseguições, aleluia, contra as ameaças, aleluia, louvado seja o Senhor. Tudo tem que sair, aleluia. Por quê? Porque é através da nossa fé, é o princípio da fé. Oh, louvado seja o Senhor. E a história de Daniel nos ensina que dá sim para continuarmos fiéis a Deus, mesmo quando, aleluia, mesmo quando fazer a coisa certa parece só trazer problemas. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque ele estava fazendo o que era certo diante de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, porque é nos falado que nós não devemos adorar outros deuses, né? Imagem de escultura, não devemos adorar a homem, louvado seja o Senhor, e isto é uma palavra, é um mandamento, né? Então, pelo mandamento de Deus, Daniel ele estava fazendo o que era certo, louvado seja o Senhor, que ele não tinha que se ajoelhar, aleluia, diante de ninguém, né? Diante de imagem, diante de escultura, diante de homem, para adorar. Tinha que se ajoelhar somente diante de Deus, para adorar a Deus. Toda a honra, toda a glória é para Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, ele estava fazendo o que é certo, né? Então, às vezes, obedecer ao Senhor não facilita a vida, mas Deus não deixa de estar no controle. Ele continua presente, cuidando de nós, até nos momentos mais difíceis. O Senhor poderia ter livrado Daniel na cova? O Senhor poderia. O Senhor poderia fazer com que Daniel não entrasse na cova e livrar Daniel da cova dos leões. O Senhor poderia fazer com que Sadraque, Mesaque e Abednego não entrassem na fornalha de fogo e livrava eles
né? Mas o Senhor queria algo além. O Senhor tinha algo maior para se fazer. Aleluia. Tanto na vida dos meninos quanto na vida de Daniel. O Senhor tinha algo grande para fazer. Louvado seja o Senhor. Então, Deus, ele quer fazer algo grande na minha vida e na sua vida, através das nossas vidas. Deus tem algo grande para se fazer. Oh, louvado seja o Senhor. Permaneça fiel, permaneça firme. Aleluia, porque é através de mim, é através de você, algo grande Deus vai fazer. Louvado seja o Senhor. E no continuar daqui da história de Daniel, nós vamos ver o algo grande que Deus fez. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Daniel vivia no exílio sob o governo do rei Dário e ocupava uma posição de destaque no reino devido à sua sabedoria e espírito excelente. Aleluia. Sua fidelidade e integridade despertaram a inveja de outros líderes que procuraram uma forma de acusá-lo. Isso é muito interessante. Louvado seja o Senhor, porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, aleluia, está aposto a fazer o que a Deus pertence, o que Deus manda. Louvado seja o Senhor. Se Deus está mandando botar a mão em alguém e orar, você está fazendo. Se Deus está mandando você ir na casa de fulano, clamar pela vida de fulano junto com fulano, você vai. Louvado seja o Senhor. Aí isso, como aconteceu na vida de Daniel, né? Levanta-se invejas, né? Levanta pessoas com ciúmes, né? Pensando, poxa, fulano tá fazendo, fulano tá fazendo. Então, levanta-se as invejas, levantam as coisas para tentar nos diminuir, levantam-se palavras para tentar atingir e afligir o meu coração e o seu coração. E se levantou, aleluia, ali, naquele momento com Daniel, aqueles homens que queriam ver a derrota dele, aqueles homens que não estavam alegres. Muitas das vezes poderia até ser ciúme de Daniel com o rei, né? Porque o rei nos deu prova na sua palavra que ele amava Daniel. E muitas das vezes poderia ser até isso que estava ali acontecendo, porque o rei teve um momento que ele mandou levantar 120 pessoas importantes para Daniel comandar. Louvado seja Deus, aleluia. E quando se acontece uma coisa dessa na vida de um homem que nem da cidade era, né? Daniel era hebreu, louvado seja o Senhor, ele nem era dali daquela cidade do rei Dário, louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, levanta-se um ciúme, né? Então, eles fazem de tudo para fazer com que Daniel peque, para fazer com que achar alguma coisa na vida de Daniel para poder querer trazer vergonha contra a vida dele, mas não achava. Não se achava, era como se ele fosse íntegro, reto, né? E temente a Deus. Louvado seja o Senhor, como era Jó, porque não se achava algo na vida de Daniel para se fazer com que ele deixasse de receber o que Deus tinha para dar a ele. Louvado seja o Senhor. Então, o que esses homens eles fizeram? Eles tentaram ver o que fazer com Daniel na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. E passaram a fazer o quê? A observar Daniel. Observar os seus passos, observar as suas ações, e não era, louvado seja Deus, não era, aleluia, louvado seja o Senhor, não era, como é que eu digo, a palavra não era, eu não me lembro, não me recordo muito bem da palavra, mas vamos dizer assim, eu faço tudo na minha vida de livro aberto, né? Todo mundo vê o que eu faço. Eu só me esqueci da palavra. Todo mundo vê. Então, naquele momento ali de Daniel, ele em que sentido que eu quero trazer? Daniel, ele ajoelhava com as janelas abertas para orar ao Deus dele 3 vezes no dia. Né? Então, quem passava em frente à sua casa estava vendo Daniel ajoelhado orando ao Senhor
Lembrei, não era segredo. A vida de Daniel não era segredo para ninguém. Todo mundo sabia dos seus passos, das suas ações. Louvado seja o Senhor. E muitas das vezes acontece isso comigo, com você. Todo mundo sabe dos nossos passos, das nossas ações. A irmã Cláudia, de manhã cedo no sábado, vai para a consagração. E olha só, de manhã cedo no domingo, ela vai para a escola dominical, né? Aí de noite, ela vai para a igreja, para o culto. Então, as pessoas já sabem o direcionamento, né, da nossa vida, porque a nossa vida é um livro aberto, não é segredo para ninguém a vida de cada um dos irmãos. Então isso muitas das vezes acontece, os ciúmes, como aconteceu na vida dele, né? Tiveram ciúmes e que quiseram destruir a vida de Daniel. Mas vamos dar continuidade aqui. Não encontrando falhas em sua conduta, olha aí, decidiram criar uma armadilha relacionada à sua fé. Foi decretado que durante 30 dias, olha só a artimanha, irmãs, a artimanha do ser humano para destruir a vida do outro, sabe, para tirar a paz da vida do outro. As pessoas muitas das vezes trabalham, maquinam, oh Deus Todo-Poderoso, maquinam o mal, aleluia. E a gente pensa até, não, isso não acontece, não. A gente até pensa, né, não, isso não acontece, por quê? Porque a gente não tem coragem de fazer essa artimanha na vida de ninguém. Então a gente pensa que ninguém tem coragem de fazer contra a nossa vida, mas a gente erra em pensar assim, porque deixou-se registrado aqui na palavra. Foi decretado que durante 30 dias ninguém poderia fazer oração a qualquer Deus ou homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Olha só, a artimanha daqueles homens se juntaram, aleluia, destrincharam, louvado seja o Senhor, uma armadilha para pegar Daniel, irmãs. Oh, louvado seja Deus, aleluia. E o nosso Deus, ele é tão misericordioso na nossa vida, ele é tão sábio na nossa vida, que ele não toma, o nosso Deus, ele não toma atitude nenhuma, porque ele poderia chegar e destruir esses caras que queria fazer isso com Daniel. Mas o propósito era maior, né? Louvado seja o Senhor. Aí eu trago aqui para minha vida e para sua vida. As pessoas querendo nos destruir, querendo nos difamar. Louvado seja o Senhor, querendo pegar o nosso emprego, passar rasteira na gente. Louvado seja Deus, aleluia. Mas o propósito de Deus na minha vida é maior, na sua vida é maior. Deus poderia destruir essas pessoas que estão maquinando mal contra a minha vida e contra a sua? Poderia. Louvado seja o Senhor. Mas Deus, ele tem algo maior para fazer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ama. Louvado seja o Senhor. O propósito de Deus é salvar, é de curar, é de transformar a mente, coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas uma palavra de Deus me lembra que ele é amor. Oh, que amor maravilhoso. Mas ele também é fogo que consome, né? O consumidor. Não vamos brincar com Deus, não. Louvado seja o Senhor. Daniel, porém, permaneceu fiel ao Senhor e continuou orando como de costume. Por causa disso, foi denunciado e lançado na cova dos leões. O que parecia uma sentença de morte tornou-se um poderoso testemunho de livramento e da glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Aleluia. Daniel, porém, permaneceu fiel ao Senhor e continuou orando como de costume. Aleluia. Será que isso acontece comigo e com você? Oh, louvado seja o Senhor. Será que mesmo diante das tribulações, das angústias, das tristezas, louvado seja Deus, a gente continua fazendo como de costume? Lá atrás, quando a gente aceitou a Jesus, lá no primeiro amor, né, a gente não queria faltar um culto, a gente não faltava uma consagração, a gente não faltava uma escola dominical, a gente não faltava uma oração no lar, a gente não faltava um culto da tarde, né, um culto da benção. Oh, louvado seja Deus, a gente estava firme, pronto, olha aí, pau para toda a obra. E ó, pode chamar fulana, que fulana, chamar fulana agora, fulana vai, chamar fulana daqui a 2 horas depois, fulana vai. Ai, aleluia, estava vivendo no primeiro amor. E hoje?
Oh, Jesus, tu és poderoso. E hoje, o primeiro amor ainda permanece? E hoje, você ainda está assim, fervorosa? Aleluia! Será que te chamar agora para ir para a escola dominical? Vambora, vambora, já conheço aquela escola dominical, vamos. Aí daqui a pouco, chegam às 2 horas da tarde, temos que fazer uma visita ali na casa da irmã Doquinha, que está precisando de oração. Vambora, louvado seja Deus. Aí quando é 5 horas, o pastor liga. Diaconisa Cláudia, estou precisando da irmã urgente aqui agora. Estou aqui na casa de fulana e está manifestando aqui o demônio aqui, preciso da sua ajuda agora. Aleluia. Será que a diaconisa Cláudia vai levantar correndo e vai lá? Aleluia. Ajudar o seu pastor? Aí quando chegar às 7 horas da noite, tá no culto. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Primeiro amor, igreja. Primeiro amor. Nós temos que permanecer sempre no primeiro amor. Porque quando a gente sai, aleluia, do primeiro amor, que tudo se torna mórbido, que tudo se torna chato, que tudo se torna cansativo, aleluia. Aí a gente não quer mais ir em lugar nenhum, a gente não quer saber de mais nada, sabe? Escola dominical, hoje eu não vou não. Tô tão cansada. Aí daqui a pouco tem que fazer oração na casa da irmã Doquinha 3 horas. Não dá não, gente. Trabalhei de segunda a sexta. Ontem em casa, no sábado, eu tive que lavar essa rouparia toda, de dar faxina na cozinha. Hoje, domingo, não dá não. Hoje eu quero descansar, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. E só vou no culto à noite, mesmo assim, muito cansada. Vou no culto à noite empurrada. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, aleluia, Senhor, renova as nossas forças, Jesus, acrescente a nossa fé, Jesus. Que o primeiro amor, ele volte todo momento na nossa vida, meu Pai. Estamos aqui necessitada de Ti, Jesus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. O reino dos céus, ele é tomado à força, irmãs. Aleluia, a palavra do Senhor, ela diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Aleluia, oh glória, aleluia. E se porventura muitas das vezes enganariam até os escolhidos, louvado seja o Senhor, então permaneça firme, permaneça fiel diante de Deus, pedindo ao Senhor força, porque na minha força eu não vou a lugar nenhum. As irmãs nas suas forças não saem do lugar, se não é o Senhor nos renovando, acrescentando a nossa fé, a gente não consegue. Aleluia. Se não é o Senhor nos renovando para caminhar mais uma milha diante da presença dEle, diante da fidelidade dEle, porque Ele sim é fiel. Louvado seja o Senhor. Então que nós viemos pedir Deus força, coragem, ânimo, vigor para poder permanecer de pé na fidelidade de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, e que Deus ele venha olhar para a gente hoje e vir de encontro à minha necessidade e a sua necessidade, sendo física ou espiritual, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mesmo diante das dificuldades, Daniel, ele orava 3 vezes no dia, ele ajoelhava ali, independente do que estava acontecendo, mesmo quando o rei falou, mesmo quando ele viu o decreto, né? Ele não viu o rei falando, mas quando ele leu o decreto, que era, aleluia, para ninguém mais clamar a Deus nenhum, a pessoa nenhuma, se não for ajoelhar diante do Deus, mesmo diante do rei, perdoa, e mesmo sabendo disso, desta ordem decretada pelo rei, ele não temeu ao homem, mas ele temeu a Deus. E é isso que tem que acontecer na minha e na sua vida. Temer ao Senhor, amar ao Senhor, desejar o Senhor, querer o Senhor. Oh, louvado seja Deus. E eu trouxe aqui 7 lições. Aleluia, louvado seja Deus, que aprendemos com Daniel na cova dos leões. Primeiro de tudo, a fidelidade a Deus deve estar acima de tudo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade nos leva ao céu. A fidelidade nos leva a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Daniel sabia do decreto. Oh, glória! Daniel sabia do decreto, mas não deixou de orar. Aleluia! Aleluia! Ele orou, ele orou, ele orou. E nós temos que orar, orar, orar. É fácil? Não, irmãs, não é fácil. É uma dificuldade,
sabe? Vem preguiça, vem cansaço, vem desânimo. Louvado seja o Senhor. Mas quando a gente consegue passar por cima de tudo isso, que a gente ajoelha e ora, aleluia, a gente sai do joelho renovada, as nossas forças revigoradas, porque nós não estamos orando a qualquer pessoa, nós estamos orando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e somente Ele tem o poder, aleluia, de cuidar da gente, nos envolver com o Teu Espírito Santo, renovar as nossas forças e acrescentar a nossa fé, oh aleluia, oh glória a Deus, obrigada Jesus. Ele não agiu por rebeldia, mas por convicção. Aleluia! Olha aí o que fala. Ele não agiu por rebeldia ao rei, né? Ele não desobedeceu ao rei por rebeldia. Ah, eu não quero nem saber dessa palavra desse rei aí, não sei o que, não. Mas foi por convicção a quem ele servia. Ele sabia quem ele servia. Nós sabemos a quem nós servimos. A um Deus que é todo-poderoso, irmãs, que é criador dos céus e da terra e tudo aquilo que nela há. Aleluia! Sua obediência a Deus era maior do que o medo das consequências. Aí eu me lembro de Davi, né? Eu me lembro de Davi quando Davi aconteceu aquele problema dele trair, né? E tudo. Aí ele fez o edito para contar quantas pessoas tinham, né? Quantas pessoas tinham lá na época dele. E quando ele olhou da janela dele lá pro horizonte, ele viu um anjo grande com uma espada. E quando o anjo levantava a espada da esquerda, a metade do povo morria. Quando ele levantava a outra espada com a direita, a outra metade aí é morto, né? Então Daniel ele olhou e falou assim: Senhor, oh aleluia, glória a Jesus, que não pague o povo pelo que eu fiz, mas que eu pague, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. É melhor cair na tua mão, melhor cair na mão do Deus vivo, do que cair na mão do homem, porque o Senhor tem misericórdia, o homem não tem. E o que aconteceu com Saul, caiu na mão do homem e não teve misericórdia sobre a vida dele. Louvado seja o Senhor. Então é melhor cair na mão do Deus vivo, que pode te colocar na cova, mas também pode te tirar da cova. É melhor cair na mão do Deus vivo, que pode, aleluia, te colocar na fornalha ardente e pode te tirar da fornalha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Deus é o Deus todo-poderoso. Então ele não agiu por rebeldia, mas por convicção. Sua obediência a Deus era maior do que o medo das consequências. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Essa atitude nos ensina que há momentos em que obedecer a Deus exige coragem para enfrentar riscos. É melhor sofrer por rebeldia do que viver em paz desobedecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí eu me lembro de Jonas, né? Quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele chegou naquele navio e foi deitar, como se fosse um dormente, foi dormir, louvado seja o Senhor, desobedecendo a Deus na tranquilidade, na maior paz, na maior calma, né? Louvado seja o Senhor, como diz aqui, vivendo a maior paz em desobediência com Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Naquele momento veio uma tempestade, aí Deus olhou para ele e falou assim: ah, tu acha, amigo, que tu vai ficar na paz aí, na tranquilidade nesse navio aí, só indo para lá, indo para cá, na maior tranquilidade? Não vai não, vou mandar agora para ir uma tempestade que instantinho tu vai levantar daí. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. E uma coisa que me chamou a atenção em Jonas foi que ele olhou e viu aquela situação, aquela tempestade tão bravia, e as pessoas jogando as coisas fora, seus pertences fora, para não morrerem, para aquele barco não afundar. E ele pega e fala assim: a culpa é minha, eu sou o culpado. Me joguem no mar,
que essa tempestade vai passar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Será que eu e você, fugindo um pouco, né, da palavra aqui de Daniel, será que eu e você, a gente tem essa humildade que teve Jonas? De olhar e dizer, a culpa é minha? Olha, isso está acontecendo na sua vida, a culpa é minha. Esse problema está acontecendo aqui, a culpa é minha. Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Aleluia, me perdoa. E ele teve essa hombridade de olhar e ver que a culpa era dele. E foi-se lançado-se no mar, veio um peixe grande, o engoliu. E lá dentro do peixe, ele pediu perdão ao Senhor. Lá dentro do peixe, ele falou que ele ia fazer. Louvado seja Deus. E Deus, ele pegou, louvado seja o Senhor, e levou ele para fazer a sua vontade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãs. O segundo é uma vida íntegra glorifica a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A segunda lição que Daniel nos ensina nessa tarde. Uma vida íntegra glorifica a Deus. Daniel se destacava entre todos os governadores por sua integridade e excelência. Seus inimigos não encontraram nele erro algum, a não ser na sua fidelidade ao seu Deus. Isso revela que uma vida comprometida com Deus se torna um testemunho poderoso. Oh, louvado seja o Senhor. Daniel se destacava entre todos os governadores por sua integridade. Como eu e você, aleluia, temos se destacado na nossa casa. Como eu e você temos se destacado na igreja. Como eu e você temos se destacado na rua, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, no nosso trabalho. Louvado seja o Senhor, na nossa casa. Como eu e você temos se destacado, irmãs. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. A fidelidade constante constrói um caráter que honra o Senhor. A fidelidade constante constrói um caráter que honra o Senhor. Se a gente for fiel, aleluia, louvado seja Deus, isso vai fazer com que nós venhamos honrar a Deus em todo momento. Quando vivemos de formas íntegras, mesmo que sejamos injustamente acusados, nossa consciência permanece tranquila diante de Deus. Quando vivemos de forma íntegra, mesmo que sejamos injustamente acusados, nossa consciência permanece tranquila diante do Senhor. Não existe nada melhor do que viver em paz. Aleluia, louvado seja Deus. Nada melhor do que você levantar da sua cama e trabalhar, passar em frente à sua igreja e pensar, eu vim no culto ontem. Você se sente em paz, né? Você se sente tranquila do que você passar em frente à sua igreja e dizer, meu Deus, eu não vim no culto ontem. Deus falou aí e eu não pude ouvir, não ouvi. Né? A nossa consciência ela fica pesada, né? Isso aí é só um exemplo só, em nome de Jesus. O 3, louvado seja o Senhor, glória a Deus. A terceira lição, né? Aleluia. A terceira lição que aprendemos sobre a vida de Daniel a oração é a base da perseverança. Daniel mantinha uma vida de oração disciplinada. Oração disciplinava. Ele orava 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Sempre, irmãs, sempre fizera. Virou um hábito, virou um costume. Louvado seja o Senhor. É como se fosse água. Louvado seja Deus. É como se fosse comida. Louvado seja o Senhor.
porque a gente sente sede toda hora, né? Então, é o que tem que acontecer comigo e com você, sentir vontade de orar toda hora. Eu sei que a gente não pode se ajoelhar a todo momento, mas a gente pode orar ao Senhor na mente a todo instante. A todo momento a gente pode estar orando ao Senhor na mente, conversando com Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu vou fazer isso aqui. E tá lavando louça e tá orando. E tá glorificando, tá limpando a casa, tá orando. Então, nada impede você de se aproximar de Deus a todo momento, de orar e de clamar ao Senhor a todo momento. Louvado seja o Senhor. A crise não criou a sua vida espiritual, apenas revelou a profundidade de sua comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia. A crise, ela revelou a profundidade. Louvado seja o Senhor. Quando a gente se encontra no problema, na dificuldade, aleluia, a gente ora e aquele problema é solucionado. Louvado seja o Senhor. Você fica em âmbito com Deus, em afinco com o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. A gente fica com Deus de forma que a gente se agrada diante de Deus. Irmãs, só um minutinho, por favor. Ô, Glória, tive que resolver um probleminha aqui rapidinho, mas em nome de Jesus, me perdoa. Aleluia. E a quarta lição que a gente aprende sobre a vida de Daniel diz: Deus não abandona os que confiam nele. Daniel foi lançado na cova, mas não foi esquecido por Deus. Olha aí, que benção. Ele foi jogado lá. Aleluia. Aí você está vivendo aí o seu problema, né? Como cada um de nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, às vezes a gente está um mês, 2 meses, né? 1 ano, 2 anos, louvado seja o Senhor, aleluia, e pensa, ai meu Deus, isso não vai acabar, eu tô sozinha, eu tô abandonado, louvado seja o Senhor, aleluia, mas ele foi jogado lá, mas ele não foi esquecido. Você não está sendo esquecida. Aleluia. Não pensa que Deus não está mais te vendo, não está mais te observando. Não pensa que Deus não está olhando para você. Não pensa que Deus não está ouvindo a sua oração. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas há um tempo, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Louvado seja o Senhor. E no momento certo, aleluia, ele vai entrar na sua dificuldade, vai trazer você à tona. Louvado seja o Senhor, aleluia, oh, glória. Deus Todo-Poderoso e exaltado. Aleluia, quando Jesus ele estava, aleluia, lá no meio do mar, o barco ele foi indo e Pedro ele viu, não só Pedro, alguns ali viram, é um fantasma, não sei o quê, e Pedro, não, é o Senhor, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda que eu vá aí, aleluia, vem Pedro, e Pedro foi indo, Pedro, na direção do Senhor, e no momento daquele lugar, ele viu as águas rugindo bravamente, né, balançando muito, ele teve medo e se afundou, aleluia. Pensasse que Pedro ia morrer afogado, né, aleluia. Mas não, o Senhor pegou ele pela mão e levantou. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E Pedro não morreu afogado. Louvado seja o Senhor. Então é isso que acontece comigo, com você. Aleluia. O Senhor não te deixa sozinho. Ele te segura na mão. Ele passa com você na dificuldade. Aleluia, impedindo que o fogo te queime, impedindo que o leão te coma, impedindo que as águas, aleluia, te afoguem. Oh, louvado seja o Senhor, mas Ele está contigo, te levantando pela mão e caminhando com você. E muitas das vezes o Senhor até nos pega no colo. Aleluia, como tem a palavra das pegadas, né, na areia, aleluia, um dizer, aleluia, que quando a gente estava pensando que estava caminhando, eu vi só tinha minha pegada, não, era Deus segurando no colo, aleluia, e a pegada que estava lá era a pegada de Deus, não era minha, oh glória a Jesus. Em todo momento Deus ele passa com a gente, em toda dificuldade ele passa com a gente não passa sozinho, aleluia, temos que somente acrescentar, pedir a Jesus, acrescenta a nossa fé, meu Pai,
Aleluia. Para que eu veja que o Senhor está comigo nesse processo, para que eu veja que eu não estou sozinha nessa dificuldade, nessa barreira que se colocou diante da minha frente, que eu não estou sozinha, mas o Senhor está comigo, aleluia. O Senhor está, irmãs, conosco, independente da dificuldade, aleluia. Que se esteja na nossa frente a dificuldade que se transforma na nossa frente, aleluia. Deus a todo instante está comigo, com você. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor, ele é tremendo e cantarei. Aleluia. Isso nos ensina que Deus pode não nos livrar da prova, mas sempre estará conosco dentro dela. A presença de Deus é maior do que qualquer ameaça. Aleluia. Não se sinta ameaçado pelo homem, não se sinta, irmãs, ameaçado pela dificuldade, não se sinta ameaçado pelo problema. Louvado seja o Senhor, porque a presença de Deus, ela é maior. Aleluia. A mão do Senhor, ela é maior, ela te protege, ela te livra. Louvado seja o Senhor, ela te levanta, te capacita para suportar todas as coisas. Aleluia. Ah, louvado seja o Senhor. E a quinta lição diz: a fidelidade gera testemunho e glorifica o nome de Deus. A fidelidade gera testemunho e glorifica o nome de Deus na minha vida e na sua vida. Após o livramento de Daniel, o rei Dário reconheceu a grandeza do Deus vivo e publicou um decreto exaltando o Senhor em todo o reino. A fidelidade de um homem impactou uma nação. Olha aí que benção. Impactou uma nação. É isso aí que Deus quer fazer. Aleluia. Através da minha vida e da sua vida. Impactar, seja a nação, seja a cidade, louvado seja o Senhor, aleluia, seja um país, seja um bairro, seja a casa do nosso amigo, seja a nossa própria casa. Deus quer impactar através da minha vida e da sua vida, aleluia, através da presença dele. Ele quer impactar vidas, ele quer impactar coração, aleluia, mas isso é necessário, aleluia, que venha acontecer na minha e na sua vida, aleluia, através da nossa fidelidade, ser fiel, ser fiel. Quando permanecemos fiéis, aleluia, Deus usa a nossa história para glorificar o seu nome e alcançar outras vidas. Isso daí é a chave, irmãs. Essa é a chave. Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para libertar. Aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. Mas é através da minha vida e da sua vida, através do testemunho, o testemunho da fidelidade, irmãs, ela abre portas para que muitos conheçam o poder de Deus, mas é necessário permanecermos fiéis, aleluia, oh glória, aleluia. O sexto diz: Deus usa a prova para fortalecer a nossa fé. Olha aí, essa é firme. A cova dos leões não destruiu Daniel, mas fortaleceu ainda mais a sua fé e seu testemunho. Aquilo que parecia ser o fim tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para revelar a sua fidelidade. Oh, glória! A cova dos leões não destruiu Daniel. Então, o seu problema não vai te destruir. A minha dificuldade não vai me destruir, mas vai fortalecer ainda mais a nossa fé. Aleluia! E o nosso testemunho, louvado seja o Senhor. Aquilo que parecia ser o fim, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para revelar a sua fidelidade. Ele permanece fiel, irmãs. Ele é fiel em todo tempo. Oh, glória a Deus. Muitas das vezes Deus permite a prova, não para nos derrotar, mas para nos amadurecer espiritualmente. Aleluia! As dificuldades não são sinais de abandono, minhas queridas, mas são oportunidades
oportunidade para o crescimento. Permaneça na sua posição. Quando permanecemos firmes, aleluia, nossa fé, louvado seja o Senhor, sai mais forte do que entrou. Oh, Jesus Todo-Poderoso, aleluia. Permanecer, irmãs, permanecer de pé, permanecer firme, permanecer com coragem, com afinco. Louvado seja o Senhor, porque assim a sua fé, ela, louvado seja Deus, fica mais firme, aleluia, aleluia. Ela fica mais intensa, porque você passa a conhecer mais o Senhor, passa a conhecer mais de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, e tudo através da minha vida e da sua vida. Nós não temos que dar testemunho de A, de B ou de C, não, mas o Senhor permite que nós demos testemunho de nós mesmos, da nossa vida mesmo. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória, aleluia. E o 7º diz: quem confia em Deus nunca fica envergonhado. Daniel, ele confiou. Louvado seja o Senhor, aleluia, e não ficou envergonhado. Isso acontece comigo, com você, quando a gente confia, aleluia, aleluia, a gente não fica envergonhado, porque Deus não permite. Daniel entrou na cova acusado e condenado, mas saiu honrado e reconhecido. Deus transformou a vergonha em testemunho e a sentença de morte em vitória. Glória, irmãos, aleluia, oh glória, aleluia. Eu fico imaginando, aleluia, Daniel descendo aquelas escadas, aleluia, aleluia, ou sendo empurrado ali para dentro, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Muitas das vezes pensando, porque nós somos carne, a gente pensa, né, ai, agora eu vou morrer, os leões vão me comer, aleluia. Aí fica um lado dizendo que vai acontecer coisas ruins, né? E o outro lado dizendo, não, Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai te transformar, Deus vai te livrar, aleluia, Deus vai agir na sua vida. Mas o outro lado fica, não, ó, você não vai aguentar, ó, você vai morrer, você vai desfalecer, você vai se entristecer, você não vai suportar, porque fica aquela luta, né, irmãs? Aquela guerra na nossa cabeça. O anjo fala uma coisa e o anjo fala outra coisa, a gente não sabe. Louvado seja o Senhor. Aí a gente só tem a certeza, quando Deus ele vem e ele faz. Oh, aleluia. Quando você se permite ser lançado na cova do leão, é que você vai ver que Deus, ele faz. É que você vai ver que Deus, ele agir. Oh, louvado seja o Senhor. Então se permita, irmãs, se permita, aleluia, Deus fazer o que ele tem para fazer através da sua vida. Não tenha medo, não pasme, não se espante. Louvado seja o Senhor, mas se coloque de pé, aleluia. Se coloque na posição de fidelidade. Louvado seja Deus, aleluia. Não é impossível, não é impossível você ser fiel, aleluia. Não é impossível, porque Deus deixou aqui escrito para nós hoje. Quantos homens e mulheres na palavra do Senhor foram fiéis e tementes a Deus? Por que a gente não pode ser? Louvado seja Deus, aleluia. Quando ele se permitiu ser jogado na cova, ele viu o agir, ele viu o livramento. E é isso que tem que acontecer comigo, com você. A gente tem que se permitir ver o agir e ver o livramento, aleluia. Isso nos ensina que Deus, ele honra publicamente aqueles que confiam nele, aleluia, aquele que confia em seu decreto. Oh, louvado seja o Senhor. Pode até parecer que a fidelidade não vale a pena, mas no tempo certo o Senhor exalta, no tempo certo o Senhor restaura, no tempo certo o Senhor mostra que é fiel, aleluia, aleluia, oh glória, e isso nunca é em vão, irmãs. No tempo certo Deus, ele entra e ele se amostra, louvado seja o Senhor. E muitos vão dizer, aleluia, muitos vão dizer, vão estar lá, aleluia, no palco para ver, aleluia, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na vida da sua família, aleluia. Muitos vão estar lá no palco, tem um louvor, né? Oh, glória,
Aleluia, muito bom estar lá de pé para aplaudir aquilo que Deus fez na sua casa, para aplaudir aquilo que Deus fez na sua vida. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia, que maravilha, Jesus. O Senhor é maravilhoso, irmãs. A hora já foi, né? Eu vou partir para a conclusão aqui para a gente terminar. Diz assim: a história de Daniel na cova dos leões nos lembra que Deus continua soberano, mesmo quando somos injustiçados ou perseguidos. A fidelidade pode nos levar à cova, mas é ali que Deus manifesta o seu poder. Daniel saiu da cova ileso e o nome do Senhor foi exaltado. Que possamos aprender com esse exemplo e decidir permanecer fiéis em toda a circunstância, confiando que Deus é poderoso para nos guardar. Louvado seja o Senhor, que assim como Daniel, sejamos encontrados fiéis, certo de que o Deus que fecha a boca dos leões, continua agindo hoje em favor daqueles que confiam plenamente nele. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! E que tudo venha se cumprir na minha vida e na sua vida, através da nossa fidelidade em Deus. Amém? Eu ia louvar, mas não vou louvar não, porque a hora já foi. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém, glória a Deus.